Olá a todos, meu nome é Joandeli Barcelos, sou tecnóloga em estética e cosmética, me especializei na área de visagismo e imagem pessoal e fiz mestrado na área de assessoria e estilismo, comunicação da moda em Barcelona. Estou aqui hoje para partilhar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência no mestrado fora do Brasil e também, se possível, tirar algumas dúvidas que pode aí tá surgindo para vocês em relação a essa carreira de mestrado, a carreira acadêmica. Sou docente universitária já há 5 anos e quando eu iniciei como professora, eu só tinha especialização até então e ali dentro da universidade eu vi a necessidade de estar buscando um mestrado. No início, quando eu ingressei no curso de estética, no curso tecnólogo, por ser um curso novo, eu fui da primeira turma na universidade da minha cidade, então eu não tinha também o conhecimento, não tinha a noção, para ser sincera, que quem fizesse um curso tecnólogo podia ter uma carreira acadêmica, fazer mestrado, doutorado, enfim. Então para mim foi tudo muito novo, algo diferente e que eu fui descobrindo ali dentro da universidade, quando eu ainda era estudante. Terminando a graduação, eu me apaixonei pela área de visagismo, procurei me especializar, fiz especialização em São Paulo na época, e ali dentro da especialização aprendi outras técnicas, outras metodologias, na verdade uma área muito diferente do que eu estava acostumada até então. E daí foi quando eu comecei a dar aula na universidade, vi essa necessidade de fazer o mestrado e queria algo que fosse na minha área, algo nessa área nova, na parte de assessoria, de moda, de imagem, de produções, de design, né, que era muito o que abrangia na minha especialização. Então, perante isso, essa novidade de área, né, que eu estava atuando ali, eu comecei a pesquisar sobre os mestrados que eu poderia estar ingressando, sobre a área de estudo, a área de pesquisa, o que seria voltado mais para aquilo que eu estava trabalhando até então. E pesquisando aqui no Brasil, eu não achei assim nenhum curso voltado para essa área, né, para essa linha de pesquisa de assessoria de imagem e visagismo. Então eu queria assim que fosse nessa área, eu queria dar continuidade nos meus estudos, nas minhas técnicas e aprimorá-las cada vez mais. Foi então que, junto com um professor, né, um colega de trabalho, ele me auxiliou, me orientou, me ajudou muito também a estar pesquisando. E foi quando a gente descobriu esse curso fora do país, na Espanha, na Universidade SDI, que fica em Barcelona. E de início eu levei um susto, assim, né, falei, nossa, acho que não vai ser possível, acho que vai ficar um pouquinho difícil, né, ficar aí um tempo fora do país. Mas, conversando, na época eu já era casada, era recente até o casamento, conversei com meu esposo da possibilidade de estar estudando fora, e foi quando, assim, ele me deu o maior apoio, falou, não, se quer ir, vai estudar, e comecei a sonhar com a possibilidade de estudar fora. Daí, durante esse processo, né, de pesquisa e ver as possibilidades, os valores investidos, a parte de pesquisa, como que funcionaria, foi quando eu comecei ali a ter uma outra descoberta sobre o mestrado profissional. Para quem não sabe, existem 2 tipos de mestrado, o acadêmico e o profissional. Como peso para você ir ter uma carreira acadêmica como docente, tem o mesmo peso, é a mesma coisa. A diferença é que o mestrado acadêmico ele é voltado mais para pesquisa. Então ali o aluno que faz esse mestrado acadêmico, ele vai ter ali mais essa busca maior em relação à pesquisa, a desenvolver
ter ali a sugestão de uma hipótese, descobrir, ver os resultados, discussões, enfim. E ter essa carreira voltada mais para a acadêmica. Já o mestrado profissional, ele é voltado também, tem ali uma pesquisa, um projeto, um desenvolvimento, só que ele vai estar favorecendo, auxiliando e ajudando que esse aluno ele saia ali do curso e possa trabalhar. Então ele vai direto para o mercado de trabalho. Ajuda no crescimento da indústria, no mercado de trabalho, novas pesquisas, novos projetos, que vai englobar essa parte profissional. Então você não fica somente na pesquisa, você coloca a mão na massa, vamos dizer assim, que é muito a minha personalidade, então eu acho isso também muito interessante. Para quem tem essa afinidade, essa facilidade de ser um pesquisador, essa curiosidade da pesquisa, acho muito viável e muito interessante o mestrado acadêmico. Já para pessoas que têm um perfil, né, no caso que é o meu perfil também, mais técnico, de mão na massa, de trabalhar, de colocar em prática todos aqueles conceitos, aquelas técnicas, aqueles conteúdos, o mestrado profissional, acredito eu que acaba sendo o mais indicado. Então, quando ali na pesquisa para saber sobre esse mestrado, e eu fiquei sabendo que ele era profissional, eu achei muito interessante. Para mim também era uma novidade, porque até então só conhecia mestrados acadêmicos, e eu falei, não, é isso mesmo que eu quero, acho que só tem a agregar, e bola pra frente, vamos tentar então fazer esse mestrado. Aí passei por um processo seletivo. Cada universidade tem um processo seletivo. No meu caso, eu tinha que enviar o meu projeto de pesquisa e passava por uma análise. Graças a Deus foi um processo muito rápido. Começamos aí a tentar em maio, se eu não me engano, mais ou menos. E quando foi no finalzinho de junho, eu já tive a resposta. Tinha que passar também por uma avaliação de proficiência da língua e também a parte de currículo. Então eu tive todo que organizar, arrumar o currículo Lattes. O último ia ser a prova de proficiência da língua. Mas eu recebi um e-mail falando que eu já tinha sido aprovada e que não teria necessidade de eu fazer essa avaliação da proficiência da língua. Então eu já fiquei assim aliviada, né, porque dá um nervoso, eu já estava muito ansiosa e muito feliz. E foi aí que eu comecei todo o processo de visto e enfim. O curso ele teve a duração de 1 ano, mas com a mesma carga horária dos mestrados daqui do Brasil, que são em 2 anos. Então as aulas eram 4 dias por semana, e tinha dias que era integral, então era bem corrido, né, as cargas horárias. E foi assim que deu tudo certo e eu fui pra lá, dei a cara no mundo e fui fazer o mestrado. E como eu posso falar da minha experiência em relação ao mestrado? Não foi especificamente na área da estética, né, o curso que eu fiz, ele era voltado, a universidade lá na Espanha, ela é uma das referências na área de moda e na parte de design, mas pela minha linha de pesquisa, pelo meu trabalho já como consultora de imagem, foi um curso que eu acho que mais iria atender as minhas necessidades e também dar mais, assim, dar uma continuidade naquilo que eu já estava trabalhando, né? E naquilo que eu estava tão apaixonada. Depois que eu comecei o curso lá, eu fui para lá em setembro e iniciei as aulas. E a cada dia era uma novidade, cada dia eu ficava mais encantada, cada dia eu ficava mais apaixonada e agradecida, né? E pensando, gente, ainda bem que eu tô tendo essa oportunidade de estar aqui estudando, porque era muito enriquecedor. Tanto a experiência lá como estudante e também como a experiência de morar num país diferente, em outro país, com outras culturas, com pessoas totalmente diferentes.
Eu tive a oportunidade de morar com pessoas maravilhosas, né? A gente dividia um apartamento, eram todas estudantes também, brasileiras também, e pra mim foi muito bacana isso. Porque eu sou uma pessoa que sou muito assim, dada, uma pessoa muito acolhedora, e lá eles são muito fechados, né? Da cultura espanhola, da cultura europeia, na verdade. Então eu acho que essa experiência de ter convivido com brasileiras me ajudou muito. Eu me sentia assim em casa, não tive tanta dificuldade assim de adaptação. E durante as aulas ali, o que eu tive no meu mestrado? Por ser profissional, tinha muita parte prática. Então, praticamente todos os conteúdos que a gente aprendia, depois a gente tinha que desenvolver um projeto, uma criação e depois executá-la ali na vivência prática, então nos laboratórios, e eram aqueles laboratórios gigantescos, a parte de produção, de costura, de fotografia, de moda. Então era umas coisas assim que eu nunca imaginei aprender, nunca imaginei fazer também. Pra mim, o que eu mais gostei do curso, o que eu levo assim pra minha vida, que eu acho que foi muito importante, é superar as dificuldades. Porque as aulas eram em espanhol, algumas aulas foi em inglês. Eu sempre tive dificuldade com inglês, mas eu estudei, me preparei antes para ir, durante os 6 meses antes de ir para lá. Mas o que eu tinha lá de dificuldade era em relação por a língua mãe lá ser catalão. Então as pessoas, eles, antes de falar com você em espanhol, eles começavam a falar em catalão e eu não entendia muito bem. E na aula também, às vezes os professores começavam a dar aula em espanhol e de repente estavam falando catalão e eu tinha um pouquinho de dificuldade. Mas o que eu vi, assim, do que eu mais consegui superar? Essa dificuldade de não desanimar. No começo eu ficava quieta, ficava meio assim perdida, mas depois eu conseguia assim me expressar e falar que eu não estava compreendendo, e eles entendiam numa boa e falava, né, voltava a falar espanhol novamente. O acolhimento, a nossa turma era bem pequena, mas as meninas assim me acolheram muito bem. Na parte de criação, como no curso de estética não tive na verdade disciplinas voltadas à moda, então eu tinha um pouco de dificuldade em relação a isso, mas muitas ali eram formadas nessa área, então elas me auxiliavam, me ajudavam, e foi assim muito legal. E o bacana é que na parte de execução de produção, igual a gente teve que produzir capa de revista, produzir coleções, fazer consultoria de imagem, a parte do visagismo, daí eu auxiliava elas com as técnicas da estética, na questão de maquiagem, de penteado de cabelo, na parte de produtos específicos, quais produtos para tal pele oleosa, a modelo ela tem uma pele clara, qual que é a tonalidade de uma base correta, como deixar esse cabelo um pouco mais brilhoso, como fazer prancha, fazer uma escova. Então era essa troca, né, que eu falo que agregou bastante. E o que eu mais assim posso falar em relação dessa experiência como esteticista foi essa oportunidade diferenciada da carreira, porque nós esteticistas ou as pessoas que pensam em fazer estética, geralmente a gente fica um pouco preso nessa parte do cuidado do outro, mas pensando no bem-estar geral, óbvio, né? Mas pensando assim, nos tratamentos estéticos padrões, que é um corporal, um facial, drenagem linfática, redução de medida, massagens modeladoras, a parte do spa. Hoje também tem uma gama, né, sobre a parte de cuidados do profissional esteticista dentro da área da saúde mesmo, exercendo ali nos hospitais, nas UBSs. Então tem um mercado diferente, uma gama grande em relação a isso. Mas é raro você ver o esteticista voltado para a área da moda. A gente trabalha na área da beleza também, muitos aí fazem essa parte de maquiagem, design de sobrancelha, cabeleireiros,
mas voltado mesmo, com essa leitura, com esse conhecimento de moda, é mais diferente, é mais difícil. Então eu achei assim, no começo também eu tive que, para passar pelo processo seletivo, enviei, óbvio, né, o meu diploma, e o meu maior medo era da estética não ser uma área afins para eles aceitarem, né? Ah, esteticista, fazer esse curso. Mas não, foi aceito, então eu achei isso muito bom, para ver o tanto que a estética é abrangente, né? Ela é grande, então tem áreas que a gente nem imagina que pode estar atuando. Então, isso que é muito interessante do curso de estética, essa área tão prazerosa, a grande diversidade de possibilidades que ela nos traz, e também para quem gosta, para quem tem esse espírito pesquisador, que quer ter essa carreira acadêmica, de fazer também o mestrado, o doutorado. Outro ponto importante que eu esqueci de comentar é que quem faz o mestrado profissional também pode estar fazendo doutorado. O doutorado não existe profissional ou acadêmico, todos os doutorados são acadêmicos. Então você pode estar ingressando no doutorado com o mestrado profissional, normal, tranquilo. E então essa foi um pouco da minha experiência com o mestrado, a minha busca pelo mestrado. Lá eu tive muitas experiências prazerosas, conheci pessoas, cultura. O estudo em si é bem diferente do nosso aqui, os professores é bem autoritários, é aquela coisa assim mais fechada, né, mais fria, mas é muito gratificante. Uma coisa interessante também é que a gente conversa com os professores, enfim, lá as conversas eram tudo por e-mail, então dificilmente quando acabava a aula você batia um papo, trocava alguma ideia ali com o professor, eles já saíam rapidinho e falavam qualquer dúvida, manda um e-mail, então isso também eu achei bem diferente. Então assim, você tem que agradecer a Deus por essa oportunidade, foi uma das únicas na minha vida. Eu sempre lembro cada dia de cada momento que eu passei lá. Uma coisa muito bacana é que quando eu estava fazendo especialização aqui no Brasil e alguns professores passavam conteúdos de alguns autores, e o mais incrível é que por 2 vezes isso aconteceu, de eu estar na sala de aula lá no mestrado, e quando abriam a porta, entrava aquele professor e eu falava, meu Deus, é o professor de tal artigo, o professor de tal livro. E no término da aula eu ligava pra minha mãe, ligava pro meu esposo. Teve dias que eu liguei chorando de tanta emoção, falei, nossa, vocês não sabem com quem que eu tive aula, né? Eles nem faziam ideia quem era a pessoa, mas aquilo pra mim era muito gratificante, era muito rico. E só tenho assim, experiências maravilhosas para recordar. Também de ter tido aula com uma das maquiadoras, referência, não só na Espanha, mas no mundo de moda, de maquiagem, né? Ela é uma maquiadora específica, só trabalha nessa área de edição de moda, de desfiles, de edições de revistas. Também lá pela universidade eu tive a oportunidade de participar da minha primeira semana de moda de Barcelona, e tudo isso assim só tem a agregar. E uma curiosidade de coisas diferentes lá de Barcelona, eu no final do curso já tinha até defendido, já tinha sido aprovada, graças a Deus, o meu projeto final, e eu recebi um convite de uma empresa catalã. A empresa na época já tinha 43 anos, indústria de moda, né, confecções de roupas e moda feminina. E eu tive o convite de ser modelo para um catálogo daquele ano, e no caso, pela história da empresa, eu fui a primeira modelo negra a estar participando da edição deles, e eu achei isso também muito bacana. Não sou modelo, nunca me imaginei ser modelo, mas também foi uma experiência que eu levo assim pro resto da vida. E então eu espero muito assim ter estimulado, ter incentivado, inspirado vocês, e dizer que tudo é possível quando a gente tem força de vontade, quando a gente tem foco,
tem um objetivo, a gente precisa lutar por ele. Não é fácil, deixei marido, ele não pôde ir, deixei família, deixei muitas coisas, mas quando eu voltei, eu não tinha só uma porta aberta. Eu costumo brincar que eu tinha, né, uma porteira de tão grandes oportunidades que eu acabei recebendo depois disso. Então foi muito, muito bom, valeu muito a pena. E eu quero deixar aqui pra vocês que quem tem sonho, quem tem aí uma meta, por mais difícil que pareça que ela não é impossível se a gente começar com um pontapé inicial e acreditando e correndo atrás que dá certo. E então é isso, gente. Eu espero que tenha se inspirado vocês um pouquinho, tirado algumas dúvidas em relação do mestrado. A Espanha é um país meio que parecido com o Brasil em relação da parte climática, das festas. As pessoas são bem animadas também. Barcelona tem muitos feriados, porque não é todos os feriados que são nacionais, né? Então, eles são muito religiosos e isso eu me identifiquei bastante, assim, não achei tão diferente daqui. E na parte da vivência que eu tive, do estudo que eu tive, acrescentou muito na minha vida, fez muita diferença. Quando eu fui, como eu já tinha uma certa experiência de dar aula, quando eu voltei, eu percebi que até a maneira de eu dar aula, a maneira como eu abordar os alunos, as criações dos conteúdos modificaram também, acrescentou bastante. E foi uma experiência assim única que acho que foi uma das melhores da minha vida. Então quero deixar aqui para vocês que pensam em seguir essa carreira, que é possível, dificuldades existem e a gente tem que tentar superá-las, por mais difícil que pareça, ou por mais impossível que pareça, a gente consegue. Tendo fé, foco e força, tudo é possível. Então quero agradecer às organizadoras desse evento pelo convite. Fiquei muito feliz de poder participar. Quero deixar um abraço para todo mundo que se inscreveram, que estão aí nos prestigiando, participando, adquirindo mais conhecimento, matando algumas curiosidades ou tendo essa vivência de novas ideias, novas possibilidades para nossa área como esteticista. Desejar um grande sucesso a todos nós e que a gente possa ser muito realizado nessa carreira linda que nós escolhemos. Um grande abraço a todos.